1858 que os habitantes desse lugar, que veio a se chamar de Piauí, começaram a formar o sentimento de pertencer a esta terra. Passamos a ter uma capital e um governo. Buscamos definir quais os limites do nosso território. Surgiram as primeiras cidades. Vamos iniciar nossa viagem. Vamos recuar no tempo bem mais do que 250 anos. Vamos começar pelos primórdios da nossa história. O planeta Terra existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos. A aventura humana começou há cerca de 100 mil anos, quando o Homo sapiens sapiens surgiu no continente africano. O homem passa a ocupar todo o planeta. É um ser nômade. Nos continentes europeu e asiático vão se formando as civilizações mais avançadas. Segundo a teoria mais aceita, o homem teria passado ao continente americano pelo Estreito de Bering e daí ocupado toda a sua extensão. A civilização europeia avança, progride e torna-se mais desenvolvida que a maioria das demais. Ali vão se formando países, um deles, Portugal. Portugal desenvolve seu comércio com as demais nações e torna-se um país de desbravadores. Junto com a Espanha, inicia um processo que ficou conhecido como o período dos grandes descobrimentos. E foi assim que, partindo de Lisboa, comandando uma esquadra de 13 embarcações à vela, Pedro Álvares Cabral atravessa o Oceano Atlântico e no dia 22 de abril de 1500, chega a uma terra desconhecida que os portugueses passaram a chamar de Brasil. Nesta terra encontraram uma população que chamaram de índios, bastante homogênea em termos culturais e linguísticos, distribuída ao longo da costa e que estava subdividida em 2 grandes grupos, os tupis-guaranis e os tapuias. Os tupis-guaranis estendiam-se por quase toda a costa brasileira, desde o Ceará até a Lagoa dos Patos no extremo sul. Em alguns pontos do litoral, a presença tupi-guarani era interrompida por outros grupos, como, por exemplo, os Tremembés, na faixa entre o Ceará e o Maranhão. Essas populações eram chamadas tapuias e viviam em sua maioria nas terras mais de dentro do continente. Estima-se que eram cerca de 3 milhões de índios. Nos anos iniciais, entre 1500 e 1535, a principal atividade foi a extração do pau-brasil, obtido principalmente mediante troca com os índios. O Brasil passa a ser cobiçado e ocupado por franceses. Então, em 1530, Portugal manda uma grande expedição comandada por Martim Afonso de Souza para melhor ocupar o amplo território brasileiro. Depois, em 1532, o rei Dom João II decidiu-se pela criação das capitanias hereditárias. Do atual Maranhão às proximidades de Laguna, Santa Catarina, o litoral brasileiro foi repartido em 14 capitanias, que iam até o limite do Tratado de Tordesilhas, perfazendo 15 lotes, distribuídos a 12 donatários. Com exceção das capitanias de São Vicente e Pernambuco, as outras fracassaram. Não por acaso, as mais prósperas combinaram a atividade açucareira e um relacionamento menos agressivo com as tribos indígenas. A cultura de cana-de-açúcar adquiriu estupendo impulso no Brasil. O açúcar era um produto muito consumido na Europa. Pernambuco começa a exercer influência em toda a região. E a partir de lá, rapidamente, o número de engenhos se espalha no Nordeste. O rei Dom João III decide implantar o governo geral do Brasil no esforço de centralização administrativa. Em 1549, chega Tomé de Souza, o primeiro governador-geral que fundou Salvador. Com Tomé de Souza vieram os primeiros jesuítas, dentre eles o padre Manuel da Nóbrega. O governador trouxe também as primeiras cabeças de gado, direto de Cabo Verde, na África. Com ele veio Garcia Dávila, que fez grande fortuna com a pecuária. Sem dúvida, Tomé de Souza trouxe consigo vários vetores que determinariam a ocupação do Piauí, como logo veremos.
Depois de Tomé de Souza vieram os governadores Duarte da Costa e Mendes Sá, que expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Mas para a história do Piauí teve maior importância a ocupação francesa no Maranhão, a chamada França Equinocial, da qual resultou a fundação de São Luís em 1612. Ao contrário da ocupação do Rio de Janeiro, a ação francesa no Maranhão desenrolou-se numa porção do litoral desconhecida e nunca antes ocupada pelos portugueses. Os franceses já navegavam havia quase 30 anos pelas perigosas águas maranhenses e estabeleceram sólida aliança com as tribos locais. Os franceses foram expulsos em 1615. Assegurada a posse na costa norte, tornara-se imprescindível dar maior atenção a essa região. No entanto, as condições de navegação em função das correntes marítimas e do regime dos ventos ofereciam uma dificuldade quase intransponível para a navegação à vela a partir de Salvador. Já a comunicação direta com Lisboa mostrava-se muito mais fácil. Decidiu-se então pela divisão do estado do Maranhão e do estado do Brasil. A capital foi instalada em São Luís e ficou diretamente subordinada a Lisboa. Por esse tempo começa o declínio da cana-de-açúcar. A colonização começa a se interiorizar. No sul, começa a busca por metais preciosos, especialmente o ouro. No Nordeste, a expansão da pecuária teve importante papel na interiorização dos colonos. A penetração do gado se deu em duas frentes. A partir de Pernambuco, pelos sertões de fora, em direção ao norte e ao oeste, estendendo-se pelo interior da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E a partir da Bahia, acompanhando inicialmente o curso do Rio São Francisco e, mais tarde, prosseguindo até o Piauí pelos sertões de dentro. Assim começam os portugueses a chegar ao Piauí de forma sistemática, sendo certo que houve incursões anteriores, inclusive pelo nosso litoral, como foi o caso de Nicolau de Rezende, que naufragou na região do Delta do Parnaíba, e do Padre Vieira a caminho do Maranhão. O território que viria a ser Piauí já era habitado há mais de 10 mil anos, conforme registros deixados nas pedras, as chamadas inscrições rupestres encontradas na Serra da Capivara e em vários outros pontos espalhados por todo o território. Quando chegaram os primeiros colonizadores, aqui habitavam 7 nações indígenas, assim distribuídas. 7 grandes nações indígenas ocupavam o território piauiense na época do descobrimento. Há estimativas de que eram quase 300 mil nativos. Os Tremembés dominavam o Baixo Parnaíba e o Delta. Os Pimenteiras, nos limites de Pernambuco e Bahia. Os Gueguês, na região central do estado, entre o que é hoje Amarante e Oeiras. Os Tabajaras, na região da Serra da Ibiapaba. Os Jaicós, na região centro-sul do estado. Os Acroás eram os mais numerosos, ocupavam quase 40% do território. Os Timbiras, nos limites com o Maranhão. Cada uma das nações indígenas tinha características próprias. Os indígenas que habitavam o que hoje é o território do estado do Piauí compreendiam 4 etnias: Caribe, Cariri, Tupi e Djê, distribuído em 7 nações que os Tremembé tinham como hábito de serem hábeis nadadores, daí terem sido classificados como peixes racionais e que praticavam a pesca com tubarões feitas com as próprias mãos e que tinham uma índole pacífica. Os Tremembés teriam uma índole pacífica. Já os Tabajaras, a informação existente é de que eles tinham uma arma utilizada para defesa, que é descrita como fabricada de uma madeira, com aproximadamente 70 centímetros de comprimento e 1 polegada de diâmetro, duplamente pontiaguda, e que era arremessada numa trajetória circular. Se nós levarmos em consideração a análise desta arma, por exemplo, a gente há de concluir que o povo tabajara já tinha alcançado um grau de evolução bastante significativo. Os Acroá utilizavam uma cinta feita de fibra de algodão, em que eles comprimiam o abdômen, de tal forma que inflavam o tórax
E por essa razão, eles corriam tão rapidamente quanto cavalos, nas pontas dos pés. Os indígenas que habitavam Piauí viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Muitos eram nômades e outros que já desenvolviam a agricultura eram sedentários. Fixaram-se preferencialmente nos vales dos rios. Em 1571, naufragou no delta do Parnaíba Nicolau de Rezende, que passou a conviver pacificamente entre os índios. As primeiras incursões ao território piauiense datam de 1606, feitas por tropeiros, quando Piauí funcionava como uma espécie de ponte entre as capitanias de Pernambuco e Maranhão. Por volta de 1660, passou pela região norte o padre Antônio Vieira. Chamou o rio Parnaíba de Paraguaçu, designação oficial usada por muito tempo pelo Conselho Ultramarino de Portugal. O padre Antônio Vieira pregou a fé católica para os Tremembés. Sabes, por exemplo, que os índios gostavam muito de beber, gostavam muito de dançar, gostavam de se pintar. E há um trecho do Alto de São Lourenço, todo escrito em tupi, espanhol e português, em que ele diz, o índio diz, Moracé, Icatu, Ieguaca, Iemopiranga, Iemouna, e outros versos mais, em que ele diz, dançar é que é bom, embriagar-se, pintar-se de vermelho, pintar-se de negro, que, de certa maneira, é uma aberração para a Igreja Católica daquele tempo. No final do século XVII, começa o processo de colonização do Piauí. E a TV Cidade Verde conta, a partir de agora, como aconteceu essa história. As repórteres Nádia Rodrigues e Solange Souza foram a Salvador e pesquisaram sobre os nossos desbravadores. Vamos conhecer, a partir de agora, personagens que construíram essa história. A passagem dos jesuítas pelo Piauí. Quem foi Francisco Dias Dávila? O que representou a Casa da Torre? E qual a importância de Domingos Afonso Mafrense para a colonização do nosso estado? Salvador, terra de Todos os Santos, primeira capital do Brasil, cidade fundada em 1549, berço da história brasileira. Salvador guarda um rico tesouro, documentos e construções que venceram o tempo, permanecem vivos para eternizar capítulos de uma história que precisamos conhecer. Para falar sobre o processo de colonização do Piauí, precisamos voltar ao ano de 1670, final do século XVII. É neste ano que Mafrense, um português da região de Mafra, chega ao Brasil. Por ordem da coroa portuguesa, parte para a missão de conquistar os sertões brasileiros.